A Ankama quer salvar o Dofus, vamos ver como. Essa semana, a primeira atualização de Dofus 3.0 foi implementada no jogo e essa atualização visava corrigir principalmente os problemas de bug e melhorias nas interfaces. O problema é que com essa atualização, a quantidade de problemas aumentou em vez de diminuir e isso gerou frustração por parte de um monte de gente, inclusive minha também, já fiz um vídeo sobre isso, clica aqui para assistir, mas a Ankama acabou de postar uma carta aberta à comunidade para se explicar e dar o seu posicionamento das coisas e falar como é que vai ser o futuro. Então vamos ver juntos aqui, eu ainda não li, o que vai acontecer, o que eles estão falando, pra gente tentar entender o lado deles da história. Otar, você já pediu pro pessoal se inscrever hoje? Pede aí então, aproveita que tá no começo. Fala pra eles se inscrever, fala pra eles. Se inscreve aí e deixa o like, tamo junto. Carta aberta à comunidade. É difícil começar essa carta, tamanha a quantidade de coisas que precisam ser ditas e tão poucas as quais nós possamos nos orgulhar nesse momento. Então vamos direto ao ponto. Essa semana foi difícil, e o resultado está longe de ser positivo. 10 horas de manutenção, downloads ou redownloads complicados, quedas de servidor em sequência, uma falha de duplicação de itens, um número ainda significativo de bugs. No fim, 2 dias de muita frustração, perdas e cansaço. Perda de tempo, de confiança e de prazer em jogar. A equipe de Dofus vai trazer todos os detalhes sobre os acontecimentos da semana logo após essa mensagem, para que vocês entendam melhor o que aconteceu e como a situação foi retratada, tratada, enfim. Precisamos reconhecer, essas dificuldades não são novidades, são incidentes que podem acontecer e que, sendo honestos, provavelmente acontecerão de novo, porque imprevistos e bugs indetectáveis em beta sempre podem surgir. Só que o verdadeiro problema não é o que aconteceu hoje, ontem ou essa semana. É essa situação desgastante que se arrasta há semanas, meses e quem gerar até um pouco mais, da qual estamos tendo muita dificuldade para sair. O lançamento de Dofus 3.0 foi um momento intenso e um grande sucesso, que infelizmente não conseguimos sustentar ao longo do tempo. Para começar, há bugs que prejudicam a sua experiência em jogo. Em seguida, decisões que às vezes vão na contramão das expectativas de vocês. E também, iniciativas que não conseguiram estar à altura do que vocês esperavam. Contratempos, erros, desculpas ou pior, a ausência delas. Isso não pode continuar. Por vocês, por nós, pelo jogo, chegou a hora de agir. Estas são as ações concretas que vamos implementar nas próximas semanas. E a primeira promessa dessa campanha eleitoral da Ankama aqui é recolocar a comunidade no centro do projeto. E o que isso quer dizer? Eu vou pular aqui umas partes de leitura de texto, mas vou resumir o que importa e falar das propostas deles. Então, primeiro eles falam que é difícil de admitir, mas que realmente existe uma desconexão entre a Ankama e a comunidade. Ou seja, eles às vezes não conseguem entender o que a comunidade precisa, as queixas dos jogadores, ou sei lá, isso não estava sendo levado em conta, digamos assim. E para mudar esse cenário, eles vão criar um coletivo comunitário formado por 4 a 6 pessoas da comunidade ativa. Isso aqui podia já ter uma observação, né? Porque da comunidade de quê? Francesa, internacional, todas elas juntas? Vamos ver, que atuarão como embaixadores em diversos temas, mecânicas de jogo, bugs, ergonomia ou até mesmo comunicação. O papel desse grupo vai ser a voz dos jogadores, transmitir as suas ambições e expectativas, participar das discussões importantes dentro do estúdio e compartilhar informações de forma que haja total transparência sobre o desenvolvimento do jogo. O anúncio de recrutamento será publicado na próxima semana em nossos sites e redes sociais oficiais. Eu adoraria fazer parte de um projeto como esse, espero que isso chegue a outras comunidades além da francesa. Acho um pouco difícil, principalmente por conta da barreira de idioma, mas vamos ficar na torcida, né? Quem sabe? Priorizar a correção de bugs. Eles são bem sinceros em falar que para garantir que o jogo não tenha mais bug nenhum, ou sei lá, a quantidade menor possível, até que eles vão surgindo novamente, eles vão ter que desacelerar a produção de novos conteúdos e coisas nesse sentido. O que, do meu ponto de vista, implica em talvez atrasar conteúdo novo de Dimensão Divina, que é o que está prometido pro meio do ano, ou coisas nesse sentido, mas também vai ter uma pesquisa no final da notícia e consequentemente no final desse vídeo. Então fica até aí e eu vou deixar o link da pesquisa nos comentários fixados para que vocês também respondam e coloquem as suas opiniões. A gente vai responder junto também. Apostar em uma comunicação mais transparente. Temos plena consciência da dimensão desse desafio e vamos repensar totalmente os nossos métodos de comunicação. Eles falam que foi um pouco falho, né? E porque eles não foram transparentes nas decisões, algumas escolhas do projeto e etc. E agora, a proposta é identificar toda semana os 3 assuntos mais debatidos pela comunidade, responder a eles na semana seguinte. Organizar periodicamente momentos de troca focados em temas como game design, o X ou até mesmo o aspecto visual, para incluir a gente nessas reflexões em andamento ou futuras. E criar mais pesquisas para alinhar as nossas ações às expectativas, tá ligado? Do meu ponto de vista isso é bacana, mas também eu acredito que pesquisar não é suficiente. Faltou aqui uma paradinha de colocar. Pesquisar e colocar em prática, porque assim, eles podem perguntar, pô, o que vocês gostariam? Ah, eu gostaria disso e disso. Ah, legal, bom saber.
Eu sei que essa não é a ideia, mas acho que faltou informar, né? Falar que, de fato, vamos fazer, não só pesquisar. Ir além nas compensações. Isso é legal, porque as compensações já foram anunciadas. A galera vai ganhar um dia de P2P e um cilindro de Petri, que é um recurso que você usa lá no Almanax para ganhar o Almanax como se você tivesse feito a missão daquele dia. Só que isso é o básico, tá ligado? É o que todo mundo já espera. E aqui eles falam que eles querem incluir mais coisas para ser mais justo, para fazer mais sentido, porque não é um problema, tá ligado? Não é os problemas que aconteceram em um dia. São problemas e frustrações que a gente tá acumulando ao longo do tempo, tá ligado? O Dofus 3, ele ia mudar tudo. E no final das contas não mudou quase nada. Então acho que é sobre isso que eles estão falando. Aqui tem o final da carta. Obrigado pela sua lealdade, exigência e paciência. Até muito em breve, Totti e Khan. E tem a pesquisa. E na sequência tem a equipe de Dofus explicando com um pouco mais de detalhes técnicos quais foram os problemas que culminaram com o lançamento da atualização do jogo. Só que eu vou pular. Vamos para responder a pesquisa, que eu acho que é mais interessante pro vídeo. Eu gostei que todos os idiomas fazem parte da pesquisa, tudo junto. Parece meio poluído visualmente falando, mas faz sentido do meu ponto de vista para quem for depois lidar com esse material. Então aqui a primeira pergunta é: que equilíbrio você gostaria de ver entre correção de bugs e desenvolvimento de novos conteúdos nas próximas atualizações? Quero, antes de tudo, jogar com tranquilidade, o conteúdo pode esperar, prioridade total para a correção de bugs. Eu acho isso sensato, mas não sei se é o que eu quero. Os dois, meu capitão, mesmo que isso signifique ter menos conteúdo. Equilíbrio 50-50 entre correção e novos conteúdos. E o próximo é: bugs, eu já estou acostumado, mas estou entediado e quero novidades. Prioridade para o conteúdo. Essa pergunta é muito complicada porque a gente já está basicamente 1 ano e meio sem conteúdo nenhum novo no jogo. E todo mundo quer conteúdo novo, porque isso atrai os jogadores, isso faz com que as pessoas voltem a se interessar pelo jogo, voltem a pesquisar por ele, etc. Mas, ao mesmo tempo, se esse cara que vai voltar a jogar por conta do conteúdo novo chega pro jogo e ele tá todo bugado, ele não consegue jogar direito, não consegue ter uma experiência bacana, ele vai parar de jogar. Então, por mais que doa no meu coração, eu vou escolher a opção aqui do corrigir os bugs primeiro. Eu acho que a gente, às vezes, para andar para frente, tem que olhar como é que as coisas estão em volta, tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. Entre essas opções, qual compensação você escolheria? Além das compensações clássicas já anunciadas. Um fim de semana com 100% de bônus de XP para combates, um fim de semana com molho de chaves ilimitado e um fim de semana de ceifadora ou batedeira. E uma opção para você digitar a sua opinião. A Ankama também sempre coloca essas compensações que não me agradam, e eu já vou explicar para vocês por quê. Primeiro, um final de semana com bônus de 100% de experiência para combates. E quem não vai conseguir jogar no final de semana, por exemplo? Não vai se beneficiar? O dia que o cara ia jogar não era o final de semana, ou se fosse, que seja. Mas só o final de semana já limita as pessoas a logarem no final de semana ou não ganharem compensação nenhuma. O que eu não acho legal. Não é todas as pessoas que vão se sentir recompensadas se ganharem experiência a mais em combates, tá ligado? Porque não é todo mundo que quer upar. Às vezes o cara ia fazer outra coisa no jogo, ele tipo tinha outros propósitos, com outra coisa que ele se diverte, e ganhar XP pra ele vai ser irrelevante. Próximo, final de semana com molho de chaves ilimitado. A mesma coisa do anterior, a diferença é que o cara que, por exemplo, eu, que sou mais focado em PVP. Como é que um final de semana com molho de chaves vai ser atrativo para mim? Onde isso vai me recompensar? Em lugar nenhum. E por último, o mais complicado de todos, o evento Ceifadora Batedeira. Muitos de vocês não sabem nem o que é isso. Por quê? Porque é um evento que a Ankama fez uma vez, quando as pessoas que jogavam no servidor monoconta, no Elisael na época, reclamavam muito porque a missão do Ocre era muito difícil e era muito disputado para conseguir pegar os Arquimonstros e conseguir o Dofus Ocre. A galera do Elisael reclamou tanto disso que a Ankama não quis mudar a missão do Ocre, mas quis deixá-lo mais acessível graças a esse evento. E esse evento faz o quê? As pessoas ganham um recurso especial que faz com que elas consigam de forma mais fácil capturar Arquimonstros. Dessa forma, elas podem fazer mais facilmente a missão do Dofus Ocre. O grande problema é que ninguém nem sabe o que é a ceifadora batedeira. Quem conhece esse tipo de evento é as pessoas que são mais tryhard no jogo, ou seja, não é o público-alvo que deveria ser pra essa desgraça desse evento, tá ligado? Não é o cara que não sabe fazer a missão do Ocre, não é o cara que gostaria de fazer a missão do Ocre, mas não consegue porque é difícil e as pessoas tryhard sabem a hora que o bicho vai reaparecer, já tem todo o esquema pra pegar os Arquimonstros e etc. Aí você vai falar, pô, mas isso também é de interesse dos jogadores. Eu concordo, mas também acho que é o tipo de evento que só vai colocar mais Ocre na mão de quem tá vendendo e lucrando em cima do jogador convencional. Se for pra baixar o preço do Ocre de vez, muda a missão inteira e todo mundo pega a hora que for pra pegar. Do que ficar privilegiando só 1 ou 2 ou 3 ou meia dúzia de jogadores mais específicas, tá ligado? Esse é o meu ponto de vista. Você pode estar totalmente
na sua razão de discordar. Legal que a Ankama tenha sido transparente com os jogadores, mais sincera, e agora é esperar para ver se de fato essas coisas serão colocadas em prática, como isso vai acontecer. Responda a pesquisa porque é importante, deixa suas sugestões aqui no comentário para compensação também, se você gostou do que eu sugeri ou se você tem uma ideia diferente, para que a gente possa debater e levar para frente, quem sabe, num próximo vídeo. Tamo junto, muito obrigado pela sua companhia aqui, até o próximo, é nóis. Deixa o like, se inscreve no canal e se você tiver condições de se tornar membro aqui no YouTube, eu agradeço, vai me ajudar bastante. Tamo junto, valeu!